o companheiro Daniel, da luta armada, codinome do Zé Dirceu, desmentindo o Zé Dirceu na atualidade. Né? Então, hoje o Zé Dirceu foi naquela entrevista, enfim, infeliz, mas é uma infelicidade contratada, né? Tentar fazer murchar o trabalho que a gente fazia aqui, de falar que a lista VIP do Banestado existe, do seu potencial explosivo. E aí, na entrevista à Rádio CBN do Ceará, o jornal O Povo falou que a lista VIP do Banestado era uma lenda urbana. Com relação à lista do Banestado, isso é uma lenda, como dizia o Gilmar mesmo, uma lenda urbana. Você imagina se eu tivesse a lista do Banestado, eu ia ser caçado pela Câmara, ser processado pelo Mensalão e não ia publicar a lista? Que coisa mais absurda, não tem pé nem cabeça isso. Não, é lenda urbana, diz o Zé Dirceu. Zé, pelo amor de Deus. Não para mim, que foi quem fez a denúncia disso. Na minha mão que caiu essa desgraceira com o Banco do Estado do Paraná. Não para mim. Eu fiz a denúncia e estou cobrando o resultado ainda. Eu quero conhecer quem são os ladrões no Brasil. Porque estão mandando no país até hoje. É a minoria endinheirada. Aí eu vou fazer aqui o Requião com a tirada dele sempre fantástica, né? Mas então, aí eis que, gente, eu tô te falando o seguinte, que não tem rede semelhante à do Duplo Expresso na atualidade, assim, em nível de inteligência gerada, né? Eu sou o curador, mas eu não pesquisei nada disso, eu nem li o livro, como é que eu ia saber? Então o pessoal vai atrás e levanta tudo, né? Então não tem coisa igual. E você sabe que eu hesitava, Pedro, quando um pessoal aí que tempos atrás se juntou ao programa, né, se juntou, fez parte da equipe um tempo, revolucionário, marxistão, falava assim, o Duplo Expresso é a vanguarda política no Brasil. Aí olha como eu tô. O Wendel Pinheiro fala, não, é a vanguarda, né? Tem orgulho de fazer parte da vanguarda. E aí ele já extrapola, assim, é a vanguarda, então é um projeto de tomar o poder. Não, mas nesse sentido de que realmente é a vanguarda, em capacidade de geração de inteligência para constituir a central de contra-efetuação da guerra híbrida, como você batizou, não tem paralelo. Né? Então, isso aqui é fantástico. Né? Então, eu não sei quem que viu, quem que tinha lido o livro e lembrou dessa história, foi atrás e fez as fotos, mas foi fantástico. Eu, assim, fico com vergonha alheia pelo ex-ministro Zé Dirceu, depois disso aqui. Não é um fatality daquele do... Eu sempre falo errado, parece que fatality é o Street Fighter, e não o que eu costumo dizer o jogo. Né? Um era da Sega, o outro era da Nintendo, né? Enfim. Mas é aquela coisa que é o golpe de misericórdia. Enfim, fico constrangido, mas não me forçou o dever. Enquanto eu falava aqui, eu já peguei a postagem, que é o seguinte. Foi a bomba da noite ontem. A última postagem de impacto no canal do Telegram, em que você já devia estar. Bomba! O companheiro Daniel, da luta armada, chama de mentiroso um certo José Dirceu. Ah, ironia! Na sua biografia, narrando, entre outros episódios, os seus dias de Daniel na clandestinidade, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, fala dos documentos da CPI do Banestado. E fala, olha, há uma memória guardada, que está lá no cofre do Senado. Confirma, assim, né, do alto de quem ocupou, naquela articulação, o Ministério da Casa Civil indicou o relator da CPMI, o falecido José Mentor, confirma, assim, um relato público, já público, né, mostrei aqui o tweet várias vezes, de outra testemunha ocular, o ex-deputado Dr. Hélio, ex-membro daquela CPMI, que foi, junto com o José Mentor, a Nova York buscar a lista VIP. Aí eu me perguntei, vou mostrar já aqui os prints. Qual foi o objetivo de Zé Dirceu com essa menção ali no livro? Aí é uma suposição aqui. Plantar publicamente ali no livro que ele sabe onde a bomba está, conhece o seu conteúdo, isso é ser usada e está até aqui guardada, trancada no cofre do Senado da República, o retrato de Dorian Gray na Nova República, e lembrar, José Dirceu, assim fazendo com essa publicação, que possivelmente vias clandestinas passaram por suas mãos e quem sabe até estejam guardadas até hoje? Bem, seja o que for, lenda urbana, apude José Dirceu, hoax, apude José Dirceu, como ele qualificou tais documentos em entrevista à Rádio CBN do Ceará semanas atrás, hoax e lenda urbana, portanto, é supor discurso livre da boca de Zé Dirceu na atualidade, posto que ele é refém da juristocracia. Se ele está em casa agora, é porque os generais e o STF assim determinaram. Ele poderia estar preso, estar em casa, porque eles deixaram.
Não se pode, atenção, eu não faria isso como cristão, mas até politicamente, não se pode fazer juízo moral, ele está errado, ele está certo em fazer isso. Não se pode, eu não me atrevo a fazer juízo moral sobre alguém torturado fisicamente ou coagido moralmente, como é o caso. Mas nós temos a obrigação de tirar as consequências políticas desse indicativo, dessa fala do Zé Dirceu, mentindo claramente numa entrevista da rádio, em que ele tentava murchar, né, a bomba que a gente expunha à cidadania e as bases para que pressionassem Lula e o PT. Então, qual é a conclusão política a tirar? José Dirceu encontra-se neutralizado. Está operando para adiantar o seu lado, e não do Brasil. Agora o Requião, sempre o Requião. Como antologicamente já tinha verbalizado em recente live, acho que da semana passada, no Diário do Centro do Mundo, o senador Roberto Requião, que não é à toa que foi roubado na maquininha, amigo de Zé Dirceu há 4 décadas, então tem intimidade, e do alto dessa intimidade falou o seguinte: ô Zé, lenda urbana é a vovozinha. E aí eu falei, olha, para concluir, né, eu citando um ditado da Roma Antiga, que se popularizou na crônica política brasileira, naquela carta do Michel Temer. Olha a miopia, eu lembrava disso agora de manhã, Piero. A diferença, pessoal, que tem a leitura de 1º grau e não tem a leitura sofisticada de 2º, 3º, 4º grau. Quando vazou aquela carta do Michel Temer para Dilma Rousseff, a esquerda lacradora foi a júbilo, falando, agora o golpe acabou. Como assim ele está expondo isso tudo? Porque todo mundo vai ficar revoltado com o que está dito e tal, acabou o golpe. No dia, você, amigos lá, falam assim, vocês são idiotas. Ele está se dirigindo não à cidadania brasileira. O colégio eleitoral dele são os deputados, e ali ele está refletindo as frustrações dos deputados com a Dilma Rousseff. Ele está ecoando isso. Ele vazou aquela porcaria, e isso é a maior peça de publicidade para cabular os votos na votação. Dito e feito, né? Mas para você ver como as pessoas são ingênuas, incapazes na análise política. No dia, vai aí atrás, web digital não perdoa, os prints, como já mencionei, vai ver se naquela altura eu falei que era bom pra gente o vazamento daquela carta, ou se eu falei que ali ele tinha se cacifado para ganhar os votos. Vai lá ver. Mas enfim, voltando aqui. Então, naquela carta, o Temer começava com a epígrafe, verba volante, scripta manente. Né? Então, as palavras ditas oralmente voam, os escritos ficam. Pô, companheiro Daniel. Então, o companheiro Daniel da guerrilha está falando que Zé Dirceu é mentiroso. Aí nessa postagem que trata da questão central na disputa atual do geopolítico, então como os Messers estão no centro da questão do sionismo, a ala mais agressiva, no centro da questão de financiamento e lobby, o lobby mais poderoso em Washington e assim, central na arbitragem de disputas dentro do Deep State. Isso tem tudo a ver com a questão brasileira e regional do esquema do clã Messer, e por isso nós aqui estávamos certos quando nós falamos que o Dario Messer apareceu quando o Deep State tinha que aparecer, e com uma utilidade para a agenda do Deep State no Brasil. Está claríssimo nessa postagem qual é a utilidade. Mas aqui, eu estou passando as fotos, que são vários, o rato, outra mais nojenta. Mas, enfim, olha só, eu quero chegar no último print, que é o do livro do Zé Dirceu, em que ele fala, olha, o dossiê existe, eu sei qual é o conteúdo do dossiê, e eu sei dar o endereço oficial, e talvez, até quem saiba, eu não tenha guardado uma cópia. Então, o Inspiracionalta lembrou, né, quando viu a entrevista do Zé Dirceu, que no livro ele falava outra coisa. Então, atenção, aqui é o livro, a biografia do Zé Dirceu, que ele publicou aí, e fez até tour de presse, divulgando tempos atrás, deu uma entrevista. Olha a questão de operação de dossiê, Piero, lá. Deu uma entrevista que muito me chamou a atenção para o saudoso Paulo Henrique Amorim, a quem a gente sempre presta homenagem, em que eu fiquei assustado. Eu não faria isso, olha que eu não tenho processo na justiça. Mas ele, do lado do Paulo Henrique Amorim, de quem ele privava da intimidade, ele vira e faz piada com o fato dos fluxos da peruca. Eu faço, porque eu estou na Suíça, eu não tenho processo na STF. Diga. Piada. Qual foi a piada? Eu não vi. Luiz Fux, ele faz piada com o fato do Fux usar peruca. O atual presidente do Poder Judiciário, que vai julgá-lo. Eu, se fosse ser julgado pelo Fux, eu não faria piada. Eu faço porque eu não vou ser julgado por ele. Eu não faria. Eu falei, bom, isso aí tá garantido, né? Porque tá certo de que ficará em casa. Porque realmente fazer piada com um ministro que vai votar, que vai presidir, logo mais o Poder Judiciário realmente tá assim, confiante no resultado, né? Enfim, né? Vai ver que é por isso aqui, ó. Então, no livro dele, ele botou, ó, a CPI do Banestado, aspas para Daniel / José Dirceu. A CPI do Banestado mudou de nome. Passou a se chamar CPI da Evasão de Divisas. Tornou-se mais ampla. Juntou as bases sigilosas do exterior. Olha aí, olha a lista VIP. De agências do Banestado, Beacon Hill, MTB Bank. O que é MTB Bank? A chave, o banco do Dario Messer, a conta ônibus do Dario Messer. Ele botou lá MTB Bank, Safra, Lehman e Merchant Bank, perfazendo aproximadamente, olha ele falando que conhece o conteúdo das caixas,
1,6 milhão, correção aí, desculpa, 1,6 milhão enfim, alguma palavra aqui que está com o dedo da pessoa em cima, enfim, evasão de feitas por cerca de 500 mil pessoas físicas e jurídicas. E segue aqui detalhando o conteúdo das caixas, né, a explosão. Diga, Piero. 50 mil, né? 500 não, mil? senhor, 500 mil, o livro dele. Piero, eu não vi a caixa, eu não posso dizer. Quem pode dizer ele de onde ele tirou esse número de 500 mil pessoas físicas e jurídicas. É realmente, nem tinha me chamado a atenção isso, você tem razão, é assustador. 500 mil pessoas físicas e jurídicas pegas nos documentos trancafiados no Senado, no cofre do Senado da República, né? Então aqui o Dirceu falou, eu sei onde está, eu conheço o conteúdo, inclusive eu posso dizer para o pessoal que está lá e que pode ser pego se houver, né, vontade política de enfrentar o imperialismo e a finança transnacional. Aí, olha aqui na frente, ele falando que a lista VIP existe, dizendo que conhece o endereço, o mapa da mina. Então, mais para frente, no livro ele coloca, ó, não deu em nada, o PSDB entrou para abafar, ele não fala do papelzinho dele do mentor para abafar, lógico, né? O autor do livro adota aquela máxima do Rubens de Cooper, o que é bom, o que é ruim, bom a gente mostra, o que é ruim a gente coloca debaixo do tapete. Então, quem enterrou o CPI Banestado foi o PSDB, não foi... tá, isso foi. Mas enfim, né? Aí tá aqui, ó, não deu em nada naquela altura? Aí, olha ele mostrando. Mas a memória da CPI existe. Inclusive a relação de todos os implicados, entre 96 e 2002. E aí, inclusive, ele mostra que uma coisa que eles, né, naquela missão kamikaze que eles deram pro Piguinho Vermelho, falar, o Banestado foi investigado sim, as pessoas foram punidas porque pegaram os doleiros. O delegado José Castilho Neto falou, e o Pepe Escobar colocou no artigo dele, nós sempre enfatizamos aqui, que aquela operação chamada Farol da Colina era parte do abafa. Era pegar os atravessadores para dar tempo, pegar a mídia, mobilizar e dar tempo do pessoal sumir com dinheiro nos paraísos fiscais, os titulares, o grosso, né? E sumiu, né? Até aqui o falou demônio, mas que até hoje está registrado, porque transferência internacional guarda rastro, né? Senador, por que o Zé Dirceu diz que essa lista VIP da Odebrecht é lenda urbana? Eu acho que é uma pergunta que devia ser feita diretamente ao Zé Dirceu, não a mim. Na sua opinião, por quê? Não sei. Eu acho que essa lista, que parece que em parte está no Senado, que eram 155 bilhões de dólares que tinham sido mandados para fora, estava em documentos que o Vladimir Aras e alguns parlamentares foram buscar, até tem um parlamentar, doutor Hélio, que eu não conheço, que já disse que estava lá quando recebeu os documentos. Ela não foi... Ela não foi... Né? Ela não foi revelada para a própria comissão da CPI e não foi anexada aos documentos que o Moro mandou para o Supremo. Tudo indica que estamos diante de, como diria o Naine, como chamava o nosso Dallagnol, de uma maracutaia safada para criminalizar um partido popular que não era perfeito, que errou muito, acertou por tantas outras vezes, e entregar o Brasil ao liberalismo econômico. Banestado não morreu, pelo contrário, está aí, metendo bronca geral para tudo que é lado, geral pendurado, em dossiê para lá, dossiê para cá, e o Brasil sequestrado. Esse é o esquema. Se liga aí. Se você não é a favor do Brasil sequestrado, se liga no Banestado.